Ô senhores, boa noite. E Kézia, beleza? E aí, Ana, Camila, tudo bem? Fernanda, e aí, Arthur, beleza? Boa noite. Quem puder aí, Lídia, como é que vai? Tudo bem? Marli. Quem puder aí colocar inclusive o tema pra mim, tá? Tema de hoje é o que eu quero e o que eu devo, não é isso? Escreve aí pra mim, tema, dois pontos, o que eu quero e o que eu devo. E aí, Mayara, Alana, tudo bem? Como vocês estão? Vamos nós aí, o nosso caminho, nas nossas lives. Isso, Kessia, valeu. Pronto. Beleza, tudo bem, tudo bem. Deixa o meu telefone parar de mexer aqui, senão fica difícil. Vamos nós aí, podemos começar já? Pra gente já ir falando, pra gente já ir introduzindo ao tema, né? Seguinte, né? Quando eu... Deixa eu só... Deixa eu só tirar a luz do meu... A luz do meu computador. Pronto. Então, e aí, Paty, tudo bem? Pamela? Seguinte, meus amigos. Hoje eu fiz o texto, né? O texto, na verdade eu não fiz hoje, eu acho que eu fiz ele na sexta ou no sábado. Alguma coisa assim. Né? Que o tema é exatamente esse, né? O que eu quero e o que eu devo. E pra quem não leu, peço até que depois leia lá, com calma, vai lá, porque... E aí, Gleice, tudo bem? Peço que vai lá e leia com calma depois. E quando eu coloquei aquele texto, vale lembrar o seguinte, né? O Instagram não dá muito... não tem muito espaço ali, né? E como eu sempre costumo falar, sempre quando eu venho trazer uma live aqui, e aí, Everson, tudo bem? Sempre quando eu venho trazer uma live, eu sempre falo, olha, é um assunto que ele não vai se esgotar aqui na live, porque não vai mesmo, entende? Não vai. Então, é algo que esse tema também aparece. Ele não se esgota ali no texto. E aqui é uma forma da gente falar um pouquinho mais sobre ele, tá? Falar um pouquinho mais sobre essa ideia do que eu quero e do que eu devo, tá? Então, é justamente por isso que eu resolvi fazer uma live de hoje com, basicamente, é o mesmo tema, né? Com o mesmo tema do próprio texto de hoje, tá bem? Então, essa foi a ideia principal. É um assunto interessante, é um assunto que as pessoas às vezes não entendem, até me deixa um pouco confuso, e aí, Luiz Henrique, que as pessoas têm muita dúvida no que elas devem fazer, certo? Tipo, qual é o meu dever? As pessoas têm uma dúvida enorme de saber qual é o dever dela, né? E isso é muito mais simples do que parece, né? Mas, enfim, fica aí uma vida muito em cima de dúvidas de uma questão que de repente é só você olhar ali à sua volta que você vai ver qual é o seu dever, certo? Então isso é algo importante. Então eu vou fazer aqui essa live, a gente vai dialogando aqui, a gente vai conversando, sempre da maneira bem tranquila, que é isso que eu quero, tranquilidade, ok? Então vamos nós, tá? Vamos começar no primeiro momento com a ideia do que eu quero, tá? E a gente tem que voltar para a infância, né? Por quê? Uma criança, ela vai ter exatamente essa frase. Eu quero, eu quero, eu quero, eu quero, eu quero e eu quero, certo? Uma criança é assim, certo? Né? Se a gente pensar até num bebê, né? O bebê também vai fazer essa movimentação, só que não na fala, né? Vai chorar e tal. Então, quando a gente fica muito na esfera, eu até anotei aqui, né? A criança só quer, né? A criança ela quer sempre algo, né? Então ela não vai ter muito, pelo menos não de forma espontânea, vamos dizer assim, tem as suas exceções, obviamente, mas ela não vai ter, né, de uma forma espontânea, uma movimentação, digamos assim, para o bem comum,
né? É, para um sacrifício da própria vontade, certo? A criança não vai ter muito essa movimentação, certo? Então isso é algo importante. Só que, é claro, tudo bem, só que a gente tem que pensar uma coisa importante aqui, que é o seguinte: quantos adultos se movem exatamente nesta direção? De somente aquela movimentação do que eu quero, 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 né? Só que uma vida adulta, uma vida madura, uma vida de gente grande, sabe? A vida de gente que tem boleto para pagar, sabe? É... Não é uma vida que vai ser o tempo inteiro eu quero, certo? Porque nós vamos ter que entrar exatamente na ideia do que eu devo, certo? Não é à toa que, se a gente voltar à ideia da criança, a criança também tem o dever dela. E que muitas das vezes os pais que vão justamente mostrar para essas crianças, certo? Então, isso é algo importante. E aí, Brunão, é isso aí, é nesse caminho, né? Eu quero ser outra coisa do que sou hoje, mas tenho 2 filhos, não posso me dar o luxo do que eu quero, e sim do que eu devo. Só que nós vamos chegar no final, vamos juntar essa ideia daqui a pouco. Então, quando a própria criança, ela não sabe muito, digamos assim, o que ela deve, os pais muitas das vezes vão lá e vão falar: olha, você tem que estudar. Cadê o teu curso de inglês? Você vai ter que... Já estudou pro curso de inglês? Ah, você está fazendo, sei lá, música, você tem que estudar pro seu curso, etc, etc, etc. Então, até a criança, ela vai sendo introduzida, ou melhor dizendo, precisa ser introduzida, não quer dizer que vai, depende dos pais ali, né? A essa ideia dela ter uma relação com o dever, para perceber que a vida não é só querer, certo? Por quê? Hoje em dia, a gente tem aquela bendita frase, né? Eu costumo sempre falar aqui da ideia de uma sociedade patológica, que é aquela frase que é: mas eu só quero ser feliz, né? Mas eu só queria a felicidade, eu só queria o bem, eu só queria isso. Só que, como essa ideia está muito mal vinculada com a realidade, né? Esse querer na sociedade patológica não tem nada de realidade, tem só de desejo pessoal, tem só de satisfação pessoal. Então, isso vai gerando, de novo, pessoas altamente egoístas, certo? Altamente egoístas. Então, elas não vão conseguir necessariamente se relacionar bem com o que elas devem. Por quê? Porque elas só querem ficar dentro do campo do que elas querem. E aí isso vai desconectando essa pessoa de uma vida, podemos dizer assim, autêntica. Mas, Rafael, por que autêntica? Tipo, eu quero algo, por que eu querer algo é necessariamente um mal? Não é necessariamente um mal. O problema é quando esse seu querer está baseado numa satisfação pessoal individual que ignora o seu próprio dever, que ignora as coisas que são da sua responsabilidade, que ignora aquilo que precisa ser feito basicamente por você. Seria isso, Keila. Seria uma imaturidade da vontade. Se a gente entrar aqui na ideia da vontade sendo uma potência superior da alma, então seria ali não uma imaturidade da vontade, seria ali um, um- uma vontade escravizada, né? É, uma vontade escravizada pelas paixões, certo? Pelas paixões, então, que seria ali, a gente pode trazer aqui para um termo mais contemporâneo, que seria ali pelas emoções. Então, eu quero sentir a felicidade, eu quero sentir prazer. Então, eu ignoro toda a realidade, eu ignoro todo o meu dever para ficar só ali, dando cargas de prazeres a si mesmo, e que isso é meio que estéril no final das contas, certo? Então, isso é algo importante, né? Então, como comentou aqui, é uma vida assim, a gente precisa quase que nascer de novo. Exatamente, certo? Exatamente. Nós precisamos nascer de novo porque nós fomos mal educados, certo? Nós temos uma vida que nós fomos mal educados, seja pelos nossos pais, seja pelo colégio, seja pela TV, seja pela cultura, seja pela rua, enfim. Nós fomos mal educados. Então, nós temos que entender que a nossa vida é necessariamente um processo de fazer um renascimento.
entende? Renascimento para a verdade, renascimento para a realidade, renascimento para o que deve ser feito. Rafael, mas vai doer, claro que vai doer em você, vai doer em mim, vai doer em quem for. Por quê? Porque como a gente não foi educado por isso, os nossos pais também não foram educados por isso, a gente só quer ficar ali sentado e falar assim, eu quero isso, me dê, eu quero isso, me dê, eu quero, e não quero fazer nada ali, né? E isso é necessariamente um problema, certo? Então, a gente, como eu falei ali, nessa ideia do querer ali, se ela foge de um processo de realidade, ela cai num processo de uma satisfação egoísta. E aí isso vai ser necessariamente um problema, certo? Isso vai ser um problema porque eu vou ficar sempre pensando na minha pessoa primeiro em todos os graus possíveis, certo? E se a vida é relação, isso mata a relação, entende? Se a vida é relação, isso mata a relação. Exatamente, Davi, uma coisa que tem até um post meu sobre isso, né? Já está na hora de parar de mimar o próprio corpo, né? Que dá o sentido da gente entrar numa ideia de mortificação, enfim, que é um assunto para um outro dia, né? Então isso é algo importante. Pois é, Jéssica, né? Buscar a própria satisfação é como comer algodão doce. É como você comer um fandangos vermelho de segunda a segunda, né? Na segunda-feira que vem você vai estar desmaiado na cama, não vai ter força para fazer absolutamente nada. Então, enquanto esse querer ele não entrar nas vias ordenadas, ele vai ser sempre algo vinculado a um prazer momentâneo, que eu julgo que não consigo ficar sem ele, entende? Então eu já sou escravizado por ele, porque eu julgo que eu não consigo ficar sem aquele prazer. Então, quando vem aquela vontadezinha, aquele desejo de determinado prazer, eu nem vou lutar contra, eu quero alimentar aquilo ali, aquilo é alimentado e ponto final. É diferente de um homem que está lutando para alcançar a ordem, para organizar a própria vida, e ele eventualmente cai, mas cai lutando, ele levanta e volta à luta. É diferente de alguém que está escravizado, de alguém que vem e, como um vício mesmo, né? Não veio, já vou, não quero nem saber, é isso mesmo, ponto final. Que ignora a realidade, ignora as outras pessoas. Então, quantas vezes nós ouvimos adultos, né? Eu sei, eu também acho, Davi, é um tema interessante. Vai ter um texto sobre isso, eu acho que essa semana, não sei, mas eu acho que vai ser essa semana. É, um ponto que eu estava falando, né? Como é importante a gente observar as coisas, né? Quantos adultos, né, falam a seguinte frase, né? Eu até anotei aqui: eu só faço o que eu quero. É uma frase ali marcante em muitos adultos, né? Eu só faço o que eu não quero eu não faço. E as pessoas às vezes falam isso como se tivesse um grau de maturidade enorme, como se essa frase fosse super madura, né? Só que uma criança de 8 anos consegue fazer essa frase e fala essa frase para as amiguinhas no colégio, para os amiguinhos do futebol, etc, etc, etc. Essa frase, eu só faço o que eu quero, é absolutamente o oposto de uma frase madura, certo? Porque uma maturidade é justamente eu faço algo que eu não necessariamente quero porque eu sei que precisa ser feito pelo bem comum e não só para o meu bem, certo? Deixa eu só ajeitar aqui o celular. Então, isso é algo fundamental da gente visualizar e a gente parar de repetir umas certas frases meio bobas aí, que no final das contas são fracas, são meio que não vão ajudar em absolutamente nada, certo? Então, a gente sai nessa ideia desse querer individualizado, a gente sai da ideia desse querer egoísta, a gente sai dessa ideia desse querer que é um querer do primeiro impulso que vem à cabeça, né? Até comentaram ontem, mandaram uma pergunta assim, quando eu não fico, quando eu tento controlar os meus impulsos, eu me considero uma pessoa falsa. Aí eu respondi, você vai ser mais falso ainda se você só for guiada pelo seu impulso. Porque o seu impulso não é o que você é, entende? É o que você quer, provavelmente, naquele momento. Então, isso não é necessariamente um ato verdadeiro, entende? Isso não é necessariamente um ato saudável, né? É igual aquela ideia, não, mas eu não consigo controlar, eu tenho que falar tudo para todo mundo, tem que me ouvir, né? Aí a gente cai naquela falsa ideia de que o sincero tem bom coração, só porque ele tá colocando tudo para fora. E isso não tem nenhuma ligação. O cara pode colocar tudo para fora, ser super sincero com uma baita má intenção, né? Então, não quer dizer que sinceridade seja necessariamente uma qualidade. Não é à toa que tem um texto, 3 textos aqui,
falando sobre o sincericídio, né? Que é justamente o ato errado de eu falar, né? De eu não saber falar, não saber me posicionar, etc, etc, etc. Então, é um processo que a gente tem que saber ordenar o nosso querer. A gente precisa necessariamente ordenar o nosso querer para que possamos entrar cada vez mais numa vida mais autêntica, certo? E eu digo mais, uma vida só no querer é uma vida sem amor, certo? De novo, repetindo, uma vida só no querer é uma vida sem amor. Por quê? Porque o amor, ele é um ato livre, né, em direção ao outro, que envolve sangue, suor e lágrimas. Então a gente já está falando de uma esfera do sacrifício, certo? Então quando eu falo que eu só quero, eu não estou disposto a me sacrificar. Eu quero aquilo agora. Eu não quero aquilo amanhã. Então, isso é algo importante. Aquela pessoa que só quer, ela dificilmente ama. E até as relações que ela pode ter amorosas são relações de uma certa forma objetificadas. E aí é outro problema, porque que inclusive tem um texto aí também sobre isso, né? O outro como objeto. Acho que o título é esse, que é quando eu jogo o outro, quando eu faço o outro de objeto, para justamente poder manipular para o meu querer. Aí é outro problema. Percebe-se que, de novo, o querer tá ali. Eu quero, eu quero, eu quero. Então, nós temos que sair dessa esfera do que eu quero e começar a... Agora, o que eu estou passando para vocês, meus amigos, é necessariamente para que a gente possa pensar juntos ou pensar sozinhos, né? Tá, então a gente falou dessa ideia desordenada, vamos chamar assim, errada, né, desse querer. E agora a gente indo para uma esfera que a gente tem que parar para refletir é no meu dever. Eu preciso, Rafael, não sei fazer o meu dever. Primeiro, então, você tem que saber qual é o dever exatamente, certo? Então, quem sou eu? Ah, eu sou o Rafael, eu sou psicólogo, eu tenho esposa, eu tenho mãe, eu tenho uma casa, enfim. Então, beleza. Se eu sou psicólogo, eu tenho deveres como psicólogo. Se eu sou marido, eu tenho deveres como marido. Se eu sou filho, eu tenho deveres como filho. Certo? Exato, Jéssica. Exato. Se eu tenho uma casa, eu tenho deveres para com essa casa. Como que é difícil encontrar o próprio dever? Gente, nós estamos em volta. Eu não inventei um dever, eu sou o Batman e eu tenho que sair nas ruas de Santa Catarina defendendo, combatendo o crime. Não, não é esse o meu dever, certo? Então eu tenho uma casa, eu sou psicólogo, sou casado, eu tenho carro, eu tenho conta para pagar, eu tenho etc, etc, etc. E aí é meu dever. E é isso que eu tenho que fazer. E fazer isso bem. Então eu tenho que ser um bom psicólogo, eu tenho que ser um bom marido, eu tenho que ser uma boa pessoa dentro de casa, etc, etc, etc. Certo? Então, isso é algo importante para que a gente possa caminhar no sentido de quem eu sou. Certo? Então, pode ser que sim, né? Piva, fala teu nome, que aí eu não sei se o nome exatamente é Fernanda, será que é Fernanda? Enfim, fale teu nome que eu falo diretamente com você aqui. Assumir um relacionamento sem sentimentos no início, a gente conhece relacionamento... A Fernanda, então é isso mesmo, Fernanda. Eu conheço casais, né, que começaram a namorar, um deles, dentro dessa perspectiva, certo? Seria um sacrifício? Mais ou menos. Por que eu falo mais ou menos? E aí, Elisa? Tudo bem? Por que eu falo mais ou menos? Porque no primeiro momento, o namoro você tem que conhecer alguém. Entende? O namoro você está ali para conhecer o outro. É isso. O namoro você está ali para conhecer o outro. Não é necessariamente você tá amando o outro logo de cara. Então, o objetivo ali é você conhecer. Então, não necessariamente você tem um sentimento gigantesco por aquela pessoa, né? Mas no conhecimento, opa, tô conhecendo ele, pô, agora amo esse cara muito mais, eu quero casar com esse cara. Ou passou 3 meses e fala, pô, né, realmente não tenho nada. Então, é claro que quando você entra num relacionamento,
um dos objetivos, né? É exatamente um dos deveres, é você conhecê-la, você conhecer ele como pessoa, mas você vai ter, obviamente, deveres de namorado, tal, tem que respeitar, tem que isso e aquilo, tá? Mas, mas isso é algo importante, certo? O processo de conhecer, não necessariamente a gente vai ter um melhor sentimento logo de cara por conta disso, porque a gente precisa conhecer. A Keila falou aqui, você só ama aquilo que você conhece. Então, isso é algo importante, tá? Então, de novo, quem eu sou? Pô, beleza, né? Onde eu estou? Ah, eu estou em Santa Catarina, eu moro sozinho, eu não tenho parente em volta, então eu tenho deveres por conta disso, certo? Então, já que eu moro sozinho, mas eu moro na rua com a minha família. Então eu moro na rua com a minha família. Então, calma aí, então eu tenho que agir de uma forma diferente, tal. Então, assim, a gente vai tentando, de uma certa forma. Como é que eu tô ajeitando minha cadeira? Pronto. Nós vamos tentando, de uma certa forma, entendendo onde eu estou, né? Onde eu estou, realmente, geograficamente. Eu preciso entender isso, tá? Para justamente as coisas irem de uma certa forma ficando clara para nós, tá? E aí sim, quem eu sou, onde eu estou, mas não é no passado, é no presente, certo? Eu sou psicólogo, Rafael, mas hoje eu já não atuo na área. O que eu faço hoje eu sou mecânico. Então seu dever hoje não é com a psicologia, pô, seu dever hoje é com a área da mecânica, né? De você consertar carro, enfim, esse tipo de coisa, entende? Isso é algo importante da gente visualizar. Então aí sim, quem eu sou, onde eu estou inserido, o lugar à minha volta, etc. Aí eu me pergunto, por que é tão difícil as pessoas chegarem e falar assim, mas qual é o meu dever? Certo? Ô Brunão, fico muito agradecido aí. Não sei se é a primeira live que você está aqui, eu não lembro você de nome nem a foto. Então, se for a primeira, muito bem-vindo. Obrigado aí. Então, assim, isso é um processo importante para nós. Entende? É um processo importante para nós. Que dificuldade é essa? Mas por que às vezes as pessoas têm dificuldade de fazer o próprio dever? Porque não aceita o próprio dever. E aí, se não aceita o próprio dever, aí vira um problema. Porque eu me recuso àquela realidade que está ali na minha frente, pedindo que eu execute algo. Certo? Sim, indo. Pode fazer uma lista, faça o que for necessário para você visualizar. Quer fazer uma lista? Vai lá, lista de 1 a 10, de 1 a 20, de 1 a 50, de 1 a 100. Faça algo que você consiga visualizar. Beleza. Visualizei. Beleza, agora vamos lá. Né? As pessoas muitas vezes não fazem, por quê? Porque elas chegaram numa vida, né? Não tão satisfeitos com a vida que tem, e a forma de se revoltar contra essa vida que eles não queriam ter é se rebelar contra o dever. Então, se tá tudo ruim, eu vou piorar. Entende? Alguém falou aqui, eu acho que foi o próprio Brunão que falou, né? Eu quero algumas coisas, mas hoje eu não posso, eu tenho 2 filhos, esse é meu dever. Aí que vem um ponto importante. Se foi você, Brunão, fala aqui porque eu vou te perguntar, você me responda. Você fica triste por cuidar dos teus filhos? Você fica triste porque você de repente queria uma coisa, só que você não pode hoje, você tem que dar comida pro teu filho, você tem que dar um estudo pro teu filho, você tem que fazer as coisas pro teu filho. Isso te entristece? Você olha pro teu filho e você conseguindo fazer as coisas para ele, e isso dói no teu coração, te dá uma tristeza, te dá uma melancolia, te dá uma falta de... te dá uma raiva de Deus? Não. Espero que não, né? Por quê? Porque qual é a solução aqui? A solução é querer o dever. Aí sim, eu vou unir as coisas corretas. Aí eu vou trazer o meu querer para o caminho correto da coisa. Certo? Vai, Angélica, vai ficar. Então, isso é importante. O ideal é eu querer o meu dever. Se eu quero o meu dever, aquilo que é tão simples do meu dia a dia, aquilo que é tão ordinário na minha vida, mas é o meu dever, e se eu quero aquilo, o simples vai ser maravilhoso, o simples vai ser bom, certo? Eu saí no mercado, eu vou comprar um chocolate para minha esposa. Beleza, olha só, você lembra um chocolatinho. Pô, mas como isso é tão bom? Porque você quer o teu dever, você quer realizar o seu dever. Então, um dos seus deveres como marido é agradar a tua esposa. Vou levar um chocolate, eu vou ficar... Entende? E aí, Gabriela, tudo bem? Então isso é algo fundamental.
absolutamente fundamental, não é ficar só no querer, tá? Nós temos que investigar o nosso dever, começar a realizar o nosso dever, mesmo, digamos assim, a contragosto. Contragosto de quem? Contragosto de mim mesmo, que foi mal educado. Eu me mal eduquei, eu me mimei por tanto tempo. Né? De novo, não é para terceirizar a culpa, né? Muita gente também, eu não faço meu dever, né? Também minha mãe, né? Pô, minha mãe me educou mal pra caramba, minha mãe fez isso, minha mãe fez aquilo, minha mãe fez aquilo outro. Não me importo, não tô nem aí. O ponto é você ter uma responsabilidade pra tua vida agora e você precisa fazer algo pra tua vida agora. E isso é fundamental. Entende? Minha mãe não contribuiu. Tá, e agora você vai ter que fazer. Então você vai ter que visualizar o seu dever e fazer mesmo a contragosto do seu corpo, que está mimado e mal acostumado. Rafael, mas eu não vou conseguir fazer tudo ao mesmo tempo. Eu também acho que você não vai. Por isso que eu nem pedi isso. O que eu estou pedindo é para justamente você ir começando aos poucos. Meu dever é aquilo dali. Mas eu não estou com vontade nenhuma de fazer. Vai lá e faz. Certo? Faz por quê? Porque justamente por você não estar com vontade de fazer, é aí que você tem que fazer. É aí que nós vamos descobrir o quanto que você ama a ordem, o quanto que você ama ficar na realidade. É fazendo essas coisas. Depois de um tempo, quando vocês estiverem necessariamente já familiarizados com essa ideia da ordem, o ponto é, necessariamente, vocês unirem o querer e o dever. Então eu vou querer o meu dever sempre. E isso vai ser excelente. Isso vai ser uma forma de paz na própria existência presente. Certo? Aqui, minha mãe até botou aqui, querer ser melhor sempre, a cada dia. Certo? Olha aí, minha mãe tá na live, viu? Então, assim, isso é algo importante para que a gente vai cada vez mais tendo uma vida no presente saudável. Senão a gente fica eternamente brigando com a vida. E não é brigando com a vida que tem que ser, que a gente tem que bater. Em qual vida que a gente tem que bater? A vida desordenada. Mas não é esse o ponto que as pessoas ficam brigando com a vida. As pessoas ficam indignadas com a vida que elas têm. Entende? Ficam indignadas com a vida que elas têm. E elas são responsáveis. Exatamente, Gabriela. Querer o dever é uma forma de amar as circunstâncias. Bela frase. Se for sua, parabéns. Então, assim, é esse o ponto, né? Querer o dever é uma forma de amar as circunstâncias. Certo? Eu acho que é uma das dificuldades, sim, Keila, porque eles querem tudo na mão e eu costumo falar que até a própria ideia da evolução da própria internet já traz isso, né? A internet é tudo na mão, né? Eu quero um vídeo, o YouTube me mostra, eu quero um livro, o Google me dá, eu quero isso, já tá ali, tá tudo na mão, né? Mas, como nós mimamos o nosso corpo, eu posso não ser na geração tal e entrar nesse meio também. Porque a nossa vida é viva e a gente pode acabar caindo, a gente pode acabar não se relacionando bem com as coisas que estão ali à nossa volta, tá? Então é fundamental. A resposta é: eu quero o meu dever. Eu devo querer o meu dever. É um dever querer o próprio dever. Certo? Então isso é algo importante. Certo? Então, Sara, é uma dificuldade. Tipo, eu não sou um anjo que estou à parte da realidade, né? Muitas das vezes, alguns psicólogos analisam a sociedade como se eles não fizessem parte delas. Eu também faço parte dela, né? Então, assim, o fato das coisas estarem na minha mão, isso também vai estar na minha mão. Se eu quero um livro, eu também vou jogar no Google e o Google vai me dar. O Google não vai fazer o contrário. O Google não vai olhar para mim e vai falar assim, olha só, Rafael, você não, hein? Claro que não. Eu também vou ter essas facilidades. Então, eu também tô na luta. Certo? Eu também tenho que lutar. Eu também tenho que querer o meu dever. Eu também tenho que lutar dentro desse processo. O que eu falei é que qualquer geração que não seja, né, a Y ou a Z, vamos dizer assim, pessoas que não estejam inseridas dentro dessa perspectiva, né, também podem cair. Porque os vícios atraem, entende? Os vícios atraem, né? Então, eu sou novo, não sei quanto é novo, eu tenho 29, pô, tô com 29 com carinha, sei lá, de 30, né? Enfim, então assim, isso é algo importante. E sim, né, seria uma forma de auto-sabotar não querer o seu dever, certo? Então isso é algo importante para nós, certo? Enfim, essa live foi uma livezinha de meia hora,
rapidinho para isso mesmo, pra gente não enrolar muito no tema. É só isso, não tenho mais nada para falar, né? Dessa forma não haveria frustrações. Não, é, claro que nós vamos ter frustrações, porque nem tudo vai acontecer como a gente espera, tá? Por exemplo, a morte de um ente querido é uma frustração. De repente você está planejando coisa com ele e acontece, certo? Né? Então, assim, só que o seu dever é não ser vencido pelas frustrações. Entende? O seu dever é não ser vencido pelas frustrações. Por quê? Porque a vida é muito maior do que as tristezas. Certo? A vida é muito maior do que a tristeza. Então isso é absolutamente fundamental da gente ter em mente, ok? Certo? Enfim, é isso. Eu vou abrir caixinha para perguntas, tá? E aí, para quem pediu o livro, vai lá e coloca lá é, é, que eu vou botar alguns livros lá para quem pedir, tá? Pois é, Gabriela, tipo, existe uma frase, eu acho que é do Roberto Marquezine, que é um psicólogo italiano, que ele fala que uma vida autenticamente humana é uma vida de incertezas. Certo? Então, quando a gente fala da frustração, são coisas que acontecem na vida. Né? A gente não está aqui querendo construir um processo de vida realista que não vai ter dor, que não vai ter frustração, que vai ser só o paraíso. Quando eu falo de paz aqui, não é uma ausência de conflito, não é uma ausência de medo, não é isso. Mas é uma paz de estar no próprio dever. Eu não sei o meu futuro, mas eu sei que o meu dever eu estou fazendo. Certo? E para eu conseguir fazer além do meu próprio dever, eu preciso fazer o meu próprio dever. Você quer ir além? Então comece fazendo o seu dever. Para aí sim, você fazer coisas maiores. Mas isso primeiro, não dá para você querer coisas maiores se você não consegue fazer o básico. Ok? Então isso é algo importante. É isso, meus amigos. Chega de live por hoje. É isso, eu agradeço a todo mundo que estava aqui. Essa live vai ficar 24 horas. Como essa live é de meia hora, eu acho que eu vou colocar lá no YouTube, tá? Eu vou ver direitinho. Lembrando, amanhã tem live meio-dia com a Késia, ok? A Késia tá aqui, ó, aquela que botou o tema aqui, escreveu. E o tema da live de amanhã, toda terça-feira vai ter um convidado, tá? Eu vou até fazer um spoiler aqui. A última terça de setembro eu vou fazer com o Jota, vai ser uma live com o Jota, para quem conhece o Jota aí dos náufragos e tudo mais, vai ter uma live com ele, tá? Na última terça-feira de setembro. Enfim, Kes, me fala o nome, o tema da live de amanhã, só pra eu não falar errado aí, por favor. Então, amanhã tem live, toda terça-feira eu vou fazer uma live com alguém, tá? E na semana passada, olha lá, Kes, aí a página dela ali, @kesoliveira.pc, tá? E o tema da live de amanhã, meio-dia, qual é? Me ajuda aí, produção. Só pra eu... Exatamente, o Jota já confirmou, a gente só tá pensando no tema, tá? A gente só falta decidir o tema, mas tá confirmado. Olha lá, ó, a live de amanhã é essa, a desordem de tentar agradar os outros. Quando essa ideia de agradar os outros começa a ser um problema, começa a ser uma desordem na pessoa que desconecta ela da realidade, do próprio dever, enfim, das virtudes, etc, etc, etc. Então, peço para vocês que venham amanhã, meio-dia, tá? Então, estão todos convidados, ok? É isso, eu e a Kes vamos estar juntos amanhã, meio-dia. É isso, tá bem? Qualquer coisa, obviamente, vocês falem comigo. Vou abrir uma caixinha de perguntas. Não garanto que eu vou responder perguntas hoje, mas eu tendo tempo, eu vou lá e pergunto, tá bem? É isso, obrigado. Aí, Amanda, espero você lá, tá bem? E qualquer coisa é só me procurar, tá bom? É isso, meus amigos. Até a próxima. Amanhã tem live. Estamos juntos. Boa noite, boa semana, amanhã e quinta-feira. Tá bem? É isso. Valeu. Tchau, tchau.